Que Deus abençoe a sua vida. Estamos seguindo com o nosso plano de leitura da Palavra de Deus. Hoje é o quarto dia e nós vamos ler de Gênesis capítulo 10 até o 12. Mais uma vez eu peço a sua paciência, vai ter algum barulho aqui de carro, de moto ou até mesmo de cachorro. A gente está bem na rua aqui da igreja e por essas horas tem movimento de trânsito. Mas não vamos deixar de ler a palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia, vamos fazer uma breve oração e ler aqui que vai dar justamente nas genealogias, a descendência de Noé, bastante nome diferente para a gente. Então vamos ler. Senhor Deus e Pai, pelo nome do Senhor Jesus eu te peço que o Senhor nos dê a tua luz, a tua direção e a tua sabedoria, para que possamos, meu Pai, ler a tua palavra e entendê-la de acordo com a tua vontade. Amém. Amém. Então, do capítulo 10 ao capítulo 12. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. E os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cão são Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. E os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá, Sabitecá. E os filhos de Raamá, Sebá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cainé, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reobote, Calá e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Mizraim gerou Ludim e Anamim e a Leabim e Naftuim, a Petrusim e a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Cafitorim. E a Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu, e ao Eveu, ao Erquemeu, o Arqueu, ao Sineu, e ao Arvadeu, ao Zemareu, ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, ademais, Zeboim até Laza. Estes são os filhos de Cão segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, entre suas terras, em suas nações. E a Sem nasceram filhos, e a ele ele é o pai de todos os filhos de Éber, e irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E aos filhos de Arã são Uz, Jeter e Mas. E Arfaxade gerou Selá, e Selá gerou a Éber, e a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joquitã. E Joquitã gerou a Almodá e Selef, e a Azarmavé e Gerá, a Adorão, a
Uzal e Dicla, e a Obal, a Abimael, a Seba, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos esses são os filhos de Joquitã. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Jefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações. Estas são as famílias de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram divididas as nações da terra depois do dilúvio. Capítulo 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-os bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo toque nos céus, e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, isto é, o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Essas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade 500 anos e gerou filhos e filhas, e viveu Arfaxade 35 anos e gerou Selá. E viveu Arfaxade depois que gerou Selá 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Selá 30 anos e gerou Éber. E viveu Selá depois que gerou Éber 403 anos e gerou filhas e filhas. E viveu Éber 34 anos e gerou Peleg. E viveu Éber depois que gerou Peleg 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou Reu. E viveu Peleg depois que gerou Reu 209 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E viveu Reu depois que gerou Serug 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E viveu Serug depois que gerou a Naor 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou Terá. E viveu Naor depois que gerou a Terá 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, a Naor e a Harã. E essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e a Harã, e Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filho de Harã, pai de Milca e pai de Iscá. E Sarai foi estéril
não tinha filhos, e tomou Terá Abrão seu filho, e a Ló filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. E por fim, no capítulo 12, quando Deus chama Abraão, vamos lá. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado sul. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti guardarão com vida. Dize e peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor a ela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, pois, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e o acompanharam a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Amém. Graças a Deus. Até amanhã no capítulo 13.